Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais esse nosso momento de interação formativa, precisa ser neste espaço por conta desses tempos de distanciamento que vivemos, não é? Esses tempos tão difíceis, mas o faço com muito carinho e desejando que, que logo as coisas melhorem e nós possamos nos encontrar com mais frequência presencialmente para podermos estudar juntos. Bem, o legal dessa ferramenta é que, de um modo ou de outro, né, ela acaba chegando a mais pessoas. Isso é muito legal. Então, desde já agradeço o compartilhamento da última formação que foi postada sobre o diário de bordo. E essa formação, ela, além de ter boas devolutivas de todos, né, de muitos que assistiram, trouxeram algumas questões, né? E algumas professoras, professores, né, e gestores da rede mandaram questões perguntando sobre o acesso agora dos coordenadores pedagógicos. Né? Então, nós tivemos o acesso de coordenadores, muitos já eram coordenadores em outras unidades, né? Porque ficou um tempo sem concurso, então muitos já têm uma experiência muito bacana como coordenador, outros não. Mesmo os que têm experiência como coordenador, às vezes trocaram de configuração de unidade educacional, né? Da educação infantil foram para a EMF, ou da EMF foram para a educação infantil. E algumas questões que eu recebi tinham a ver com isso. Eu gostei muito da fala de uma professora, que ela disse: olha, eu sou coordenadora do ensino fundamental, né, de UMF, e se me perguntarem quais são os documentos que o coordenador precisa fazer, que o coordenador precisa dar conta, eu consigo apresentar um checklist. Eu consigo falar, olha, coordenador faz isso, 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 por conta da minha experiência, enfim, de tudo que eu construí. Mas na educação infantil, não. Né, na educação infantil, embora eu conheça os documentos, embora eu conheça os referenciais, eu não tenho ainda essa segurança. Então, inspirado pela fala dessa professora, é que eu faço essa nossa conversa de hoje. Né? Então, essa tentativa de fazer um checklist para os novos coordenadores e coordenadoras pedagógicas da educação infantil. Tá? Claro que pretendo fazer isso com o máximo de responsabilidade possível. Eu sei que o trabalho de nenhum gestor, né, assim como de nenhum professor, ele pode ser colocado numa lista com tarefas a cumprir. Essa não é a intenção de forma alguma, mas de destacar alguns pontos que podem nos ajudar no trabalho, principalmente quem está chegando na educação infantil. E eu vou tentar fazer essa conversa de modo que seja produtiva tanto para o pessoal da rede direta, que está, né, acessando agora, enfim, indo para a educação infantil nas unidades diretas, mas é uma conversa que serve muito bem, né, que dialoga muito bem com o dia a dia do pessoal da rede parceira na educação infantil. Tá? Então, é um checklist para coordenadores pedagógicos na educação infantil, seja qual a modalidade de organização, né, de administração, na verdade, dessa unidade educacional. Tá? Então, tanto rede parceira quanto rede direta tem a mesma legislação do ponto de vista de serviço educacional, né, de organização da unidade educacional. Então, nós podemos fazer essa conversa com a rede como um todo, né, educação infantil como um todo. Pois bem, aí talvez focando um pouco mais na rede direta nesse primeiro momento, mas nós temos lá o decreto de 2013 que fixa, né, as atribuições do coordenador pedagógico. É suficiente para eu saber tudo que o coordenador pedagógico precisa fazer só com esse decreto? Não. Né? É interessante para se ter um orientador, uma placa com direções, né? Com destaques de direções bastante interessantes. Coisas que não podem faltar no trabalho do coordenador. Mas não é a única legislação que fala especificamente, né, ou que cita atribuições do coordenador pedagógico. Cada instrução normativa, com as especificidades daquilo que trata, acaba colocando, né, o que cabe à equipe gestora, né, e aí também, às vezes, separado o coordenador, diretor, às vezes equipe gestora, maioria das vezes equipe gestora. Então, nessas legislações eu tenho outras coisas,
né, que cabem ao coordenador pedagógico para além do que já está no decreto. Né? E o decreto começa lá, né, a partir do artigo 10, a falar sobre as atribuições do coordenador. E eu gosto bastante desse texto, né, que indica que o coordenador ele é o responsável pela coordenação, articulação e acompanhamento, né, enfim, de todos os programas, projetos, enfim. Então, coordenar, articular e acompanhar o PPP, ou tudo que acontece na unidade, é muita coisa, né? E por isso que essa muita coisa gera alguns tipos de registro, né? E esses tipos de registro é o que eu queria trocar com vocês hoje, né? Então, o coordenador pedagógico ele trabalha, né, a partir do projeto político-pedagógico da unidade educacional. Então, eu diria que esse é o documento mais potente para pensar na ação do coordenador pedagógico. Porque é lá no projeto político-pedagógico que diz como a escola vai caminhar. Né? Eu costumo brincar com as unidades que se, quando o professor chegasse, nós tivéssemos que entregar um manual a ele, né, dizendo, olha, este é o manual de como ser professor nesta unidade educacional. Tudo que você precisa saber sobre organização, sobre concepções, né, sobre, enfim, avaliação, organização da escola. Se existisse este manual, né, ele seria simplesmente o projeto político-pedagógico, né? Talvez escrito com um gênero diferente, um infográfico colorido, mas utilizando o projeto político-pedagógico, porque ele que sintetiza tudo isso. Então, o coordenador pedagógico não só é um dos autores do projeto político-pedagógico, junto com toda a comunidade educativa, como trabalha a partir dele. Né? A gente vai falar um pouco disso também. As diretrizes da política educacional, né, então não tem como fugir da legislação, e aí, né, tanto nós, funcionários públicos, que fazemos o que está na legislação, tanto o pessoal da rede parceira, que também cumpre a legislação, né, do ponto de vista de organização do trabalho, enfim. Então, nós precisamos estar atentos às políticas educacionais de SME, né, porque elas que vão orientar o nosso trabalho. Então, a legislação, né, o que a legislação prevê, a instrução normativa de cada uma, né, cada um dos campos ali. Então, essas coisas são importantes e é algo que a gente sempre precisa ficar atento. O trabalho do coordenador, ele parte do projeto político-pedagógico e também das diretrizes da política educacional, que ao longo do tempo, né, elas vão ampliando coisas e fazendo nós pensarmos e refletirmos sobre outras coisas. Os contextos da própria unidade educacional, e é meio redundante falar isso, porque o projeto político-pedagógico já é construído de acordo com o contexto, mas eu faço questão de destacar do ponto de vista do dia a dia. Né? Então, o dia a dia da unidade educacional, as coisas que vão acontecendo, as relações, a organização, isso vai mudando o trabalho do coordenador. Né? E aí podemos usar como exemplo os tempos de nessa situação de emergência que vivemos, né? Que não temos nem outra para comparar, então nós temos um pouco a nossa vivência do ano passado para pensar em algumas coisas e ainda assim não é suficiente, porque o cenário ele não é constante, né? Então cada semana é algo a se pensar, é algo a se elaborar em um desafio, né? Então, a partir desses contextos, o trabalho do coordenador pedagógico também vai mudar, né? Então, a forma como a gente pensa a formação, por exemplo, mudou muito de 2019 para 2020, agora para 2021 e vai mudar de novo em 2022, quando nós, enfim, restabelecermos, né, os cenários presenciais nas unidades, né? E esperamos que com garantia, enfim, de segurança e saúde para todos. Então, o contexto da unidade educacional também é algo que precisa ser levado em consideração, com grande destaque para o trabalho do coordenador. E a pesquisa científica, né? O coordenador de educação infantil ele tem uma vantagem né, bastante interessante, que é ele ser especialista da mesma área que os docentes. Né? O coordenador das MFs ele tem que fazer um pouco esse exercício de interação, esse exercício de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, quando ele faz essa discussão nas áreas do conhecimento, às vezes até no próprio componente curricular, e são vários, né, diferentes,
que não são necessariamente a área de estudo específica do coordenador, né? O coordenador, a área específica dele é educação, ensino, né? Claro que ele consegue transitar por todos esses lugares com muita tranquilidade, mas, né, exige um certo esforço, né, para ser empático com as visões das diferentes áreas e das diferentes configurações científicas dessas áreas, né? Então, ok, eu posso trabalhar intervenções avaliativas com todos, né? Mas em alguns momentos, talvez lá na matemática e nas ciências da natureza, eu tenha que dar um enfoque mais direcionado do que de repente em humanas e linguagens. Mas já o professor de educação infantil, né? Ele é especialista assim como o professor, assim como que o professor que é coordenador, né? Então todos são pedagogos, todos são na mesma área, então esse diálogo é mais próximo. Claro que tem as especificidades dos profissionais, né? Tem profissionais que são especialistas em educação especial, outros que são especialistas, enfim, literatura, e claro que essas trocas continuam sendo riquíssimas, né? Porque os professores são diferentes. Mas pelo menos essa conversa do ponto de vista científico é mais próxima. E o coordenador pedagógico ele não pode deixar isso de lado, né? Embora a política educacional já ajude muito com isso, os documentos da rede já ajudem muito com isso, né? O coordenador pedagógico ele também precisa estar atento, né, a todas essas coisas, as tendências teórico-metodológicas que vão, né, que a academia vai construindo, as pesquisas realizadas com a educação, né, e que trazem conclusões interessantes. Então, é imprescindível que o coordenador leve em consideração isso também para pensar no seu trabalho. Pois bem, vocês me dizem, Fernando, que bom, você falou e não chegou no nosso checklist. Então, vamos começar com o nosso checklist. Então, primeiro, né, e aí voltando lá na pergunta da colega que ela falou, eu consigo fazer um checklist de tudo que o coordenador precisa entregar na MF. Né? E o que o coordenador precisa entregar na educação infantil? EMEI e SEM, né? Ou CMEI, que tem os dois, né? As duas idades. O que eu tenho que entregar? Né? E aí eu separei primeiro coisas de onde o coordenador pedagógico ele é o autor imprescindível. Eu não tenho como tirar a autoria do coordenador pedagógico desses documentos. Tá? Então, esses documentos eles precisam acontecer, né, todo ano. No caso do PPP, a revisita dele, mas a gente já fala especificamente. E são coisas do coordenador pedagógico. A autoria do coordenador pedagógico precisam estar nesses documentos, obrigatoriamente. São coisas que ele precisa dar conta. Tá? O projeto político-pedagógico ele é uma construção coletiva. Né? Todos da comunidade educativa vão contribuir para a construção do projeto político-pedagógico. E esse é um desafio grande que a gente vem ano a ano descobrindo novas formas de integrar. Né? Então, gestores, professores, todo o quadro de apoio, né? Os outros funcionários que trabalham também na unidade, e com certeza né, as famílias e os estudantes, e as crianças e os bebês, no caso da educação infantil. Né? Então, todos precisam estar integrados para a construção do projeto político-pedagógico. Né? E o coordenador, e aí né, previsto em toda a legislação né, que fala da coordenação pedagógica, enfim, inclusive no decreto lá das atribuições, ele é um desses atores ativos né, que vai ajudar nessa construção, que vai ajudar na coordenação dessa construção junto à equipe gestora. Então, o dedo de autoria do coordenador ele está aí na construção do projeto político-pedagógico. Não só como organizador, mas como um autor ativo ali, colaborando com todo mundo. Né? Então, lá no início do ano, né, quando tem aquele período para entrega da revisita do projeto político-pedagógico, a equipe gestora é uma equipe com potência né, para poder organizar esse trabalho, para poder fazer essa revisita junto com a comunidade. Tá? Então, se fosse para listar né, os registros importantes lá do CP, eu diria que esse exercício de autoria no PPP, em conjunta, mas é um exercício bastante interessante, é a primeira coisa. Aqueles que vão chegar agora no acesso, muito provavelmente já vão chegar depois do processo de revisita.
né? O PPP do ano ele já vai estar pronto. E com certeza é o primeiro documento que o CP que acessar agora vai ter que ingressar, vai ter que olhar, né? Ele vai olhar para o PPP da unidade para poder entender como a unidade funciona, qual a história dela, né? Quais são os registros que a unidade faz, né? Quais são as concepções ali maiores para além da política educacional que estão na unidade, né? Então, o projeto político-pedagógico ele tem este caráter. O que mais que o CP tem que dar conta, que é dele? Olha, se o CP não entregar, o supervisor puxa a orelha. Mentira, não puxa não. Mas, né, o que, que tem que é do coordenador? O seu próprio plano de trabalho. O plano de trabalho do coordenador, ele não só é previsto em legislação, mas como ele é imprescindível para que o trabalho aconteça, né? Então, ele não só compõe o PPP, né, porque o plano de gestão é uma parte do PPP, mas ele é algo que precisa estar estruturado para que o coordenador, os coordenadores, né, quando tem mais de um na escola ou na educação infantil, né, geralmente tem um só, aliás, tem um só, né, principalmente, enfim, CMEI, como, né, que eu vou organizar o meu trabalho. Então, olhando para o PPP da unidade, pensando na política educacional, pensando no contexto da unidade, pensando no que tem de contribuição científica para a minha área, como que eu vou organizar o meu trabalho? Então, eu vou dar devolutiva para os professores? Olha, dar devolutiva é uma coisa que faz parte do meu trabalho, da minha ação formativa. Quando que eu vou fazer isso? Não pode ser quando sobrar tempo. Precisa ser intencional, precisa ser planejado, não é? Se é uma ação, né? Se eu faço esse exercício de supervisão de práticas, não do ponto de vista de ser fiscal, né, de controlar, mas de apoiar, né, formativamente essas práticas, eu preciso fazer isso de modo intencional. Isso precisa estar no meu plano. Em quais momentos que eu reservo da minha semana para fazer isso? Né? O coordenador pedagógico precisa estudar, que ele dá formação, né? E dar formação do ponto de vista de doar mesmo, de compartilhar reflexões com uma metodologia, né? Eu preciso pensar em estratégias para compartilhar essas reflexões. Eu não vou só separar o texto, entregar para as pessoas e dizer, lê aí, mó legal. Em alguns momentos, sim, eu vou dar indicações, mas não é só isso, né? Então, em que momentos que eu vou estudar? Né? Tem uma reunião com a equipe gestora inteira, que todo mundo se reúne, né, para pensar aí nas ações necessárias para a unidade. Em que momento da semana que é? Né? Eu faço o contexto da minha unidade educacional torna necessário que eu atenda familiares de modo mais planejado, com agenda, uma conversa, né, mais estruturada por mais tempo, né? Os familiares, sei lá, que as crianças, os bebês estão com falta, ou enfim, né? E eu estou pensando já no contexto, né, é, mais comum que nós temos nas unidades, mas serve também para o contexto de atendimento remoto, né? Então, as famílias que eu não estou conseguindo ter contato, eu vou separar um tempo para fazer essa conversa, para ir atrás, para chamar essas pessoas, né? Enfim, por meios eletrônicos para fazer essa conversa, né? E as devolutivas também, como de quanto em quanto, que dias ou que momentos que eu vou separar para olhar as interações no Google Classroom, né? Para olhar as devolutivas, enfim, para olhar os registros de planejamento. Então, essas coisas elas precisam compor um plano de ação, né? Elas precisam compor um plano de trabalho, porque senão o coordenador vai ficar apagando fogo, né? Apagando pequenos incêndios ao longo da semana inteira, e ele não vai fazer o trabalho de coordenação pedagógica, ele vai fazer vários outros também. A gente acaba mesmo fazendo, mas não nele. Então, o plano de trabalho do coordenador pedagógico é um documento que cabe ao coordenador pedagógico, que ele tem que entregar todos os anos, né? Porque faz parte do PPP. Ah, Fernando, mas quando a gente chegar agora no acesso, o PPP já está em análise, né? Ele já foi enviado para a supervisão. Sim, mas o seu plano, né, você precisa fazer, né? E eu diria mais, além de fazer o seu plano, ele precisa ser compartilhado. As pessoas precisam saber do seu plano. Eles precisam saber da sua rotina semanal, né? Para entender um pouco como o coordenador funciona, né? Senão, você não consegue organizar o seu trabalho. A mesma coisa que a gente fala para os professores, né?
e que nós como professores sabemos bem que eu preciso planejar e organizar a minha rotina, né, para que eu dê conta de fazer todas as coisas que eu me proponho nela, a mesma coisa para o coordenador pedagógico. Então, o plano de trabalho é esse documento, e tem outros planos que eles estão diretamente ligados ao seu plano, que às vezes são documentos separados. Por exemplo, o PEA. O PEA, esse ano nós não temos, mas o projeto especial de ação quando nós temos, né? Todos sabem que é uma construção coletiva de todos que fazem o PEA, né? Então, os grupos de PEA elaboram, né, esse plano, enfim, pensam nas temáticas, no percurso, nas estratégias, separam a bibliografia. É uma construção coletiva. Mas, né, quem vai, em consonância com o seu próprio plano de trabalho, sistematizar depois isso, né, para poder enviar para a supervisão, é o coordenador pedagógico. Né? O plano de formação das unidades parceiras, que, né, as unidades diretas têm o PE, as unidades parceiras têm o plano de formação. A mesma coisa. Né? Vocês vão construir juntos com todos os professores, mas quem vai sistematizar isso num documento para enviar para a supervisão é o coordenador pedagógico. Né? E isso e os planos, outros registros de formação. Por exemplo, uma reunião pedagógica. A reunião pedagógica tem várias estratégias para fazer uma reunião pedagógica, né? E várias formas de registrar essa reunião. Não precisa ser uma ata, né? Mas eu preciso ter um registro, né? Para historicizar, para poder compartilhar, para poder, né, sistematizar tudo aquilo que foi discutido ali, tudo aquilo que foi construído naquela reunião pedagógica. Quem acaba sendo responsável direto por isso é o coordenador pedagógico, que, claro, pode fazer isso de modo compartilhado, né? Vocês podem pensar, não é que seja fixo do coordenador, mas o coordenador ele é o responsável minimamente por essa articulação para que esses registros aconteçam. Né? Então, registro de reunião pedagógica, enfim, né? Essa organização aí dos registros das reuniões com pais e responsáveis, por exemplo. Né? Então, essa organização, né? Essa coordenação desses trabalhos do ponto de vista de geração desses registros, eles cabem ao coordenador pedagógico, porque é a pessoa que cuida dessa articulação. Né? Então, assim, para entregar, que tenha o nome de vocês e que digam, olha, né, isso daqui, o supervisor pediu este documento que é da coordenação. Ele é o seu próprio plano de trabalho. É isso. Né? Mas tem esses outros registros que a sua participação à altura é muito importante. Tá? Então, isso é o que é do CP indiscutivelmente. Né? Tem outros registros que eles compõem o seu cenário de ação. Eles não são os seus registros, especificamente. Né? Não são coisas que você tem que entregar em nome do coordenador. Mas são registros que compõem o seu cenário de ação junto aos professores. Né? Então, o planejamento inicial na educação infantil, que é feito como carta de intenções, né? Lá no primeiro mês do ano, seja no contexto, né, normal que tínhamos até 2019, seja no contexto, enfim, com as intervenções aí da possibilidade remota. A carta, o planejamento inicial, ele é importantíssimo, ele é imprescindível para o trabalho do professor, ele precisa ser feito. E o coordenador precisa apoiar esse movimento de autoria. Né? Enfim, não só subsidiando com ideias, com possibilidades, com ações formativas, mas também lendo esses instrumentos e dando devolutivos. Olha, é interessante ampliar por ali, por aqui, né? Tem um vídeo já pronto, inclusive, de carta de intenção, que ao longo dessa semana vai aparecer por aí, né? Quem não era da educação infantil quiser se aproximar mais. Mas o planejamento inicial é um lugar, né, onde o trabalho do coordenador pedagógico é imprescindível. É um registro do coordenador? Não necessariamente, embora o coordenador possa fazer lá o seu próprio plano de trabalho a partir de uma carta de intenções. Eu faço o meu próprio plano de trabalho da supervisão como uma carta de intenções. Mas são registros do professor que o coordenador vai apoiar, vai ler, vai dar devolutiva, vai sugerir ampliação, enfim. Né? O planejamento contínuo, né, é um registro que compõe esse cenário também de trabalho do coordenador. Diário de bordo, enfim, semanário, os registros, né, do professor de modo geral, né, principalmente, né, que compõe o planejamento. Porque
é aí que o coordenador também vai trabalhar nas suas ações formativas, né? Então vai ver o que planejou, vai ver o que aconteceu, como aconteceram essas experiências, quais foram os principais desafios que os professores apontaram, né? Quais as projeções que eles fazem, como que é essa organização de recursos, de tempos, de espaços, de materiais. Então, o planejamento contínuo é um lugar importantíssimo para a ação do coordenador. Né? Então, não dá para falar para vocês, tem que ter a devolutiva do coordenador de tanto tempo em tanto tempo. Isso é o que vocês vão fazer lá no plano de vocês, de acordo com o contexto da escola e tudo mais. Mas precisa ter a sua ação, né? E agora também. Então, mesmo que não tenha lá o diário de bordo, né, físico, né? Não dá para você passar na sala e dar uma olhadinha, porque, né, não é assim que está funcionando, mas você tem outros instrumentos para ver, né? Você tem como olhar as interações remotas com as famílias, né? Então, o que foi planejado para essa semana foi isso. Vamos problematizar, vamos ampliar. Será que isso realmente é adequado para as famílias? Será que as famílias, né, vão conseguir fazer isso? Ou se é super legal, como que a gente pode compartilhar com os outros professores, né, para que todos vejam essa experiência super bacana. Tá? Então, planejamento contínuo é um lugar de ação importante. E o relatório de acompanhamento das aprendizagens. Se a gente for falar de recorte oficial, né, de tempo oficial aí, de documentos que precisam ser entregues semestralmente, claro que, e aí não estou falando do contexto 2020 nem 2021, né, que a gente repensa essas coisas para o contexto que a gente tem, mas o relatório de acompanhamento lá dos bebês e crianças, ele é um campo de ação importantíssimo do coordenador pedagógico. Então, cabe ao coordenador pedagógico ler, dar devolutiva, né, propor ampliação e tudo mais. Tá? Então, esses três registros, a ação do coordenador precisa estar. E ela precisa não, né, não estar no sentido só de aparecer, mas ela precisa ser transformadora mesmo. Né? É claro que eu falo do relatório, mas a avaliação está muito nos registros de planejamento contínuo, né? As observações do professor, os registros, enfim, mini história, né? Essa multiplicidade de registros que se tem na educação infantil para planejamento contínuo, né? E a avaliação ela entra nesse campo também. Eu estou perdendo aqui. Muito bem, estava ficando sem bateria. É, então, esses registros são registros em que o coordenador participa ativamente, tá certo? Que o trabalho dele está lá. E, para além disso, tem outras coisas que podem surgir de acordo com a unidade, de acordo com os contextos, de acordo com o que está acontecendo. Né? Então, a comunicação do trabalho pedagógico, por exemplo, que eu falei a vocês, é algo que vai surgir lá do dia a dia. Né? Nossa, olha, tem essa experiência que foi muito bacana e muito potente com as famílias lá no Google Classroom, no Facebook. Fez, né, foi muito legal, teve muita devolutiva das famílias e foi muito interessante e tal, e nós queremos compartilhar esse trabalho com toda a comunidade educativa. Né? Então, é uma ação que tem a mão do coordenador, né, enquanto articulador. Né? Esse e outros registros de comunicação. Outros registros de formação, então, a nossa formação nessa época remota se deu, né, sei lá, em determinados momentos, em reuniões, em determinada plataforma, num documento colaborativo, num brainstorming de alguma plataforma. Então, esses registros de formação adicionais, né, assim como os que não seriam tão adicionais, mas seriam corriqueiros em tempos normais, livro de pé, livro de HA, né, livro de CJ, por exemplo, né, que são essas tarefas que têm a ver com fazer docente, né, e com fazer docente do ponto de vista formativo, que acabam sendo responsabilidade do CP também, né? E outras intervenções, integrações necessárias. Então, a gente tem um processo de busca ativa agora para ver quais são as crianças, os bebês que não estão respondendo, para saber se eles estão interagindo, né, para saber se está tudo bem, se as famílias estão recebendo, se há necessidade
de mudar isso para, né, para chegar a essas famílias e tudo mais. Então, esses registros, embora eles não tenham um selo de coordenador, né, de o coordenador que tem que fazer, mas enquanto essa pessoa que articula essas coisas, ele é um dos responsáveis autores desse registro, né? Então, né, ver essa questão de frequência, ver essa questão de quem está devolvendo, né, e tudo mais, né? Além do diário de classe, né, que é o registro de frequência do professor, mas que o coordenador pedagógico precisa fazer esse movimento de acompanhamento, e o sistema de gestão pedagógica, no caso das EMEIs, né, o coordenador pedagógico também tem esse papel de estar junto. Então, é isso, né? Nós temos como tarefa, como registro oficial, que é do coordenador, que precisa entregar em nome dele, né, que está assinado pelo coordenador pedagógico, é o seu próprio plano de trabalho. Né, o seu próprio plano de trabalho e, de brinde, né, os planos de formação que estão diretamente conectados a ele. E essas coisas compõem o PPP, né, que é esse registro maior da unidade, onde o CP ele é um grande autor também, junto com todos. Então, esses são os registros oficiais para o coordenador pedagógico, para aquela colega poder dizer: olha, isso é o que o coordenador entrega, é o checklist. Né? O campo de atuação dele, aí são os documentos dos professores, onde a atuação do coordenador ele é imprescindível, precisa estar, né, a participação dele nessas coisas. Planejamento inicial, planejamento contínuo e os registros de avaliação, né, sejam os relatórios ou os registros que estão no planejamento contínuo. Então, as ações de devolutiva do coordenador, se a gente está falando de documento, elas vão estar bastante ali. E mais os outros, né, que aparecem relacionados a esses. Né? Então, SGP, o diário de classe, livro onde se registra a formação, né, ou outros instrumentos de formação, reunião pedagógica e tudo mais, intervenções, busca, né, conversa com as famílias e tudo mais. Então, esses outros registros, eles também têm esse papel importante de articulação do coordenador, embora né, não seja o único a assinar e tudo mais. E por fim, para terminar um pouco a nossa conversa, eu queria compartilhar algumas ideias que eu tenho sobre a coordenação pedagógica, que talvez ajudem vocês aí nessa nova escola, ou que pelo menos ajudem a dar risada nessa nossa conversa hoje. Né? Fui coordenador pedagógico por 3 anos, numa MFEM, né, numa Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, um lugar bastante grande, na época tinha 1.700 estudantes, 3 períodos, enfim, até eu aprendi bastante coisa. Na época que fui diretor, né, meu tempo de diretor também me aproximou bastante da coordenação pedagógica, né, porque ampliou essa visão de equipe gestora enquanto supervisor escolar, né, estou sempre muito próximo, pelo menos eu tento estar muito próximo dos coordenadores pedagógicos e, enfim, então tem algumas ideias que eu queria passar para vocês. São algumas ideias até meio batidas que eu já usei outras vezes nas nossas formações, mas eu acho importante retomar. E eu usei alguns personagens de desenho porque este sou eu. Esta pessoa geek que gosta de desenho, que dá a formação com a camiseta do Mushu. Né? Essa pessoa. Uma coisa que é muito importante o coordenador ter sempre em mente, é que o coordenador ele é um pesquisador. Ele é um pesquisador autônomo, ele é um supervisor de práticas, ele é uma pessoa que cria, né, que estuda. E as coisas que o coordenador faz ajudam ele a fazer isso. Os registros do coordenador, quando ele escreve sobre a própria prática, quando ele dá devolutivas, quando ele elabora documentos, são para isso. Né? Então, o coordenador ele não é o Jumba, que é esse primeiro personagem que está aí, que é do Lilo Stitch. Né? Esse personagem cria o Stitch, ele é a experiência 626 desse filme da Disney. E aí, quando essa experiência foge, ele vai atrás dessa experiência lá, junto com a Polícia Intergaláctica, porque ele não tem registro nenhum dessa experiência. É a experiência bem sucedida, mas ele não sabe, né? Ele foi tentando, 625 vezes. A 626 deu certo, a 626 deu certo, né? Mas ele, o bichinho vivo, é o único registro de trabalho que ele tem. Então, nós não podemos ser Jumba. Né, o coordenador, ele produz todas
esses instrumentos, esses registros, para ajudar no trabalho, para que o trabalho dele seja potente, para historicizar o seu próprio trabalho, né? Para ser um pesquisador da prática, para ser um supervisor de práticas, né? Porque não é para a gente inventar roda todas as vezes. Então, se eu tenho esses registros, né, é importante. Isso nos leva a pensar que esses registros não são só para cumprir tarefa, né? Igual a Lisma Ross lá do Monstros S.A., que fica mais Kazowski, um relatório. Não é só para isso. Né? Eu não vou fazer esses registros só porque eu tenho que entregar. Eu não vou fazer o plano de trabalho só porque a supervisão quer ver. Ai, tem que entregar todo ano. Ai, o Fernando vai pedir. Ô, droga, lá vem o supervisor. Não é para isso. Não é porque a Lesma está pedindo, né, os relatórios do Mike Wazowski. É porque essas coisas são úteis para o meu trabalho, são importantes para o meu trabalho. Então eu planejo meu plano de ação, porque se eu tiver um plano de ação, eu vou poder trabalhar melhor, eu vou ter mais fôlego, né? Eu vou ter mais saúde, né? Que é uma coisa imprescindível. E já era imprescindível antes desses tempos doidos que nós estamos vivendo. Então, ter esse plano de ação é muito importante, não é só para cumprir tarefa. Né? Dar devolutiva nas cartas de intenções não é só para cumprir tarefa, né? Mas é porque o meu olhar de gestor vai ajudar aquele planejamento inicial que vai ter como consequência um trabalho, né, mais interessante, mais amplo, enfim, mais próximo dos bebês e crianças, que ajudem muito mais no desenvolvimento das aprendizagens deles. Quando eu olho o planejamento contínuo, não é, né, e dou devolutivas, devolutivas reflexivas, bem basadas, não é porque eu sou melhor que o professor e, né, estou fazendo esse favor para ele. Não, é porque é o meu papel compartilhar esse olhar com ele, né? Ser esse colaborador. E isso vai ser bom para o trabalho dele, para a formação dele, vai ser bom para o meu trabalho, para a minha formação. Quando eu olho os relatórios lá das aprendizagens, não é, eu preciso cuidar porque os pais vão ler e precisa estar bem escrito. Não é isso, mas é porque ele tem que mostrar, né? Ele é um instrumento importante sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Então, que eu puder ajudar para que esse registro fique mais rico, mais completo, né? E que ele represente toda aquela riqueza que aconteceu no trabalho, né? É importante para que, né? Que tudo caminhe, né? Para aquele registro de avaliação que eu vi lá no planejamento contínuo, no diário de bordo, nos cadernos de anotações, eles estejam lá. Então não é só para cumprir, não é só para entregar o relatório para Ross. Também não posso ser o alfa do o robozinho do Power Rangers, né? Eu não sei se vocês lembram dessa, eu sou mais velho, mas ele era um robozinho enlouquecido e tinha o Zordon, que era, né, o grande mentor lá dos Power Rangers, e toda vez que tinha um problema ele ficava correndo pela sala dizendo Zordon, Zordon, o que a gente faz? Oh meu Deus! Né? O coordenador pedagógico não pode ser esse cara que deixa os heróis desesperados, que deixa os professores desesperados. Né? Ai meu Deus, eu preciso ver com a direção, ai meu Deus, eu preciso pensar. Né? Ai, 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 Zordon, e agora? Ai meu Deus, estamos no encrenca, né? Então, não pode ser o robozinho doido, tem que ser o robozinho que colabora, não precisa ser nem robô, né? O parceiro que colabora, né? Ele diz, opa, nós temos um problema, vamos olhar para esse problema. O que nós temos? Né? O que nós podemos resolver com esse problema? Claro que em vários momentos a gente conta com a equipe gestora como um todo, então em muitos momentos vai ter sim que falar com o diretor, com a AD, né? Porque a equipe gestora precisa estar toda junto em vários momentos. Né? Em vários momentos precisa falar com todo mundo, inclusive com todos os docentes. Em vários momentos precisa falar com a comunidade educativa inteira. Né? Não estou dizendo que não é uma pessoa que não consulte, que é, não conte com essas pessoas, mas também não pode ser só a pessoa do desespero. Né? Se aquele coordenador pedagógico, quando tem um problema, se desespera, diz: ai meu Deus, você será exonerado, ai meu Deus, você perderá o emprego, ai meu Deus, e agora o que a gente vai fazer, meu Deus? Né? Não é. É a pessoa que diz: opa, então essa é a nossa tarefa, esse é o nosso objetivo, é aqui que a gente quer chegar, como nós queremos chegar e como nós podemos olhar se estamos chegando. Tá? Então, não ser o robozinho enlouquecido. E mais importante, não ser o mestre dos magos. Né? Aquele carinha que chega, que é o detentor de todo saber, que chega, fala um monte de coisa que ninguém entende, vai embora e deixa o povo perdido lá com os dragões. Né? Não pode ser esse coordenador. Então tem que ser o cara que tá junto. Né? Que vai lá, que claro, que super, né, tá ali estudando, que é super sabido, que é super potente,
Mas não pode só ir jogar, vamos sair, né? E dizer, agora achem os seus caminhos, sejam autônomos. Né? Mas é a pessoa que está junto, claro que tem que ser autônomo, mas né, tem que estar junto. Então não sejam coordenadores mestres dos magos, né? Que só falam um monte de coisa, joga o enigma e some, né? Então, todas as vezes que vocês forem fazer os registros de vocês, lembrem dessas figurinhas, né? Esse registro, ele vai ser importante para o nosso trabalho em outros momentos, além de ser um registro oficial, né? Mas a maneira como ele é feito oficialmente, ele vai ajudar o nosso trabalho em outros momentos. Né? Ele está sendo só para cumprir tarefa. Se estiver só sendo para cumprir tarefa, vamos repensar. Né? É um registro que vai apoiar o trabalho dos professores, que vai apoiar o trabalho dos gestores, ou é um trabalho a mais que vai deixar as pessoas estressadas, receosas, cansadas, né? E não vai ajudar no trabalho, enfim. Né? Então, quando eu uso essa determinada estratégia lá de formação, é uma estratégia que acolhe, que desafia, que dá espaço para esse profissional da educação crescer, ou é algo que vai deixar, né, só vai ser um peso, uma pressão e que vai tirar ele do foco maior que é o trabalho com os bebês e crianças. Né? Então, dependendo de como for, eu revejo. Tá? Então, lembre das figurinhas aí na chegada de vocês, principalmente aqueles que vão começar a experiência de CP agora. Tenho certeza que, né, que vai ser formidável. A rede estava esperando muito e vocês sabem a chegada de cada um de vocês, então sejam todos e todas bem-vindas, né? Que bom que vocês estão aqui. Parabéns pela aprovação, parabéns pela nomeação, né? Que logo logo vocês estejam nas unidades e é isso, né? Contem conosco, né? Contem com seus supervisores escolares e contem comigo também, né? Nessas nossas interações formativas, enfim, estou à disposição. Deixo de novo o e-mail. Né? Façam como as colegas que mandaram e-mails indicaram temas e abordagens importantes para a nossa interação. Aí a gente continua conversando e continua construindo juntos. Tá bom? Bom trabalho, coordenadores e coordenadoras pedagógicas das unidades diretas, parceiras e, enfim, dessa rede, de outras redes que possam ver esse vídeo. Né? E vamos continuar estudando, né? E aprendendo mais juntos. Obrigado. Grande abraço.